Você já ouviu falar de uma família tão poderosa que os rumores dizem que ela controla os bancos, as finanças e até as decisões políticas globais? Os Rothschilds, uma dinastia bancária que remonta ao século XVIII, são acusados por muitos de exercer um poder secreto sobre o mundo. Mas o que é verdade e o que é apenas uma teoria da conspiração? No começo, pode parecer uma ideia absurda, mas quando você começa a olhar para as conexões dessa família com governos e empresas de todos os cantos do planeta, os fios começam a se entrelaçar de maneira impressionante. Neste vídeo, vamos examinar as evidências, os rumores e os fatos para entender se a história dos Rothschilds controlando o mundo tem alguma base ou se é apenas um mito alimentado pela imaginação. A história começa com Mayer Amschel Rothschild, um judeu alemão que fundou o primeiro banco da família em Frankfurt, na Alemanha, no final dos anos 1700. Ele educou seus 5 filhos com a intenção de expandir seus negócios para os centros financeiros mais importantes da Europa. Quando Mayer faleceu, seus filhos assumiram as operações bancárias, estabelecendo filiais em Londres, Paris, Viena e Nápoles. A expansão dos Rothschilds foi meteórica e logo a família tinha uma presença dominante nos mercados financeiros. A questão que muitos se perguntam é: o quanto a família ainda mantém esse controle, especialmente quando se observa a profundidade de suas conexões com figuras políticas, bancárias e até governamentais? Na segunda metade do século XIX, a família Rothschild se tornou uma potência internacional. Eles eram os financiadores de grandes impérios, incluindo as monarquias europeias e o governo dos Estados Unidos. A questão é, como uma única família conseguiu acumular tanto poder e riqueza? É aqui que começam a surgir as acusações de manipulação. A teoria que mais circula entre os conspiracionistas sugere que os Rothschilds não apenas emprestam dinheiro a governos, mas que eles manipulam eventos globais para garantir seu próprio lucro. Muitos apontam para episódios históricos, como as guerras napoleônicas, onde os Rothschilds supostamente influenciaram o resultado através de estratégias financeiras. Além disso, há uma alegação persistente de que, através de uma rede complexa de empresas e bancos, os Rothschilds ainda controlam o fluxo de dinheiro em muitos países, operando em segundo plano. A pergunta que muitos se fazem é: será que o mundo realmente sabe quem está por trás de algumas das maiores decisões econômicas e políticas da história? À medida que as alegações sobre o poder secreto dos Rothschilds crescem, também crescem as críticas e desinformações. Muitos críticos afirmam que a ideia de uma família controlando o mundo é uma teoria exagerada, que foi alimentada por antissemitismo e teorias de conspiração infundadas. Afinal, a família Rothschild não é o único conglomerado financeiro de influência global. Empresas como os Rockefellers, Soros e outras têm, de fato, uma participação significativa na economia global. Contudo, algumas evidências ainda fazem a teoria dos Rothschilds controlar o mundo parecer plausível. Por exemplo, o envolvimento da família em acordos com os governos mais poderosos, como o financiamento de guerras e reconstrução de economias, continua a ser discutido por estudiosos e jornalistas investigativos. A questão central é: esses acordos são simplesmente negócios ou algo mais sinistro? No mundo moderno, com a concentração de riqueza em poucas mãos, os Rothschilds continuam sendo uma presença influente no setor bancário. Embora a família tenha reduzido sua visibilidade pública ao longo dos anos, sua influência permanece em setores-chave como finanças, tecnologia e até política internacional. A crescente preocupação com o impacto de grandes instituições financeiras, como o Banco Mundial, FMI e até as ações dos bancos centrais,
pode estar ligada à forma como dinastias como os Rothschilds operam no cenário mundial. Alguns afirmam que as grandes potências econômicas são influenciadas por essas famílias, que ainda desempenham um papel crucial na formação da política econômica global. Então, o que podemos esperar do futuro? A transparência nas operações financeiras, o controle das finanças globais e a crescente discussão sobre a redistribuição de riqueza podem ser um reflexo da resistência contra as famílias de poder. Com o aumento da conscientização e da vigilância pública, os Rothschilds e outras dinastias de poder podem ser forçados a adaptar sua estratégia. No entanto, a questão permanece. Será que o poder deles está realmente diminuindo ou apenas se adaptando à nova era digital e globalizada? A teoria de que os Rothschilds controlam o mundo é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e controversas, embora existam muitos pontos que sugerem uma influência da família em eventos globais. Também é necessário considerar as evidências que desacreditam essa teoria. Ao longo da história, os Rothschilds, como outros conglomerados financeiros, desempenharam papéis essenciais em várias crises econômicas e políticas. Mas isso significa que eles controlam o mundo? Ou são apenas jogadores em um jogo muito maior e mais complexo? Agora a pergunta é sua. Você acredita que os Rothschilds controlam o mundo, ou essa teoria é apenas mais uma história criada por aqueles que buscam explicar os complexos e muitas vezes misteriosos processos que moldam a economia global? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos que também se perguntam sobre o verdadeiro poder por trás das cortinas.